Bom dia a todos que acompanham o canal Matemática em Outro Patamar, né? Estamos começando mais uma videoaula aí para o 9º ano, continuando lá o assunto de conjuntos numéricos. A gente viu os números reais e agora a gente vai destrinchar um pouquinho os números irracionais. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações lá para receber a aula toda semana. Vamos começar. Um dos números irracionais, minha gente, que é representado pela letra I. Aí há números que não podem ser escritos na forma de fração. A gente já viu isso na aula anterior, mas é bom reforçar. Esses números não são racionais. Um exemplo dele é o raiz de 2, né? Esse número elevado ao quadrado resulta 2. No entanto, não há nenhum número inteiro que seja decimal exato ou até uma dízima periódica que elevado ao quadrado resulta 2. Então, por exemplo, se eu fizer 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Então, quer dizer que raiz de 2 vai estar entre 1 e 2, né? Porque eu fiz 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Se eu fizer 1,4 ao quadrado, dá 1,96. Se fizer 1,5 ao quadrado, dá 2,25. Então, quer dizer que raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5. Se eu fizer 1,41 ao quadrado, aí dá 1,9881. E se eu fizer 1,42 ao quadrado, dá 2,0164. Então, quer dizer que esse número está entre esse e entre esse. Aí podemos prosseguir com esses cálculos indefinidamente e não encontraremos um número decimal exato, nem uma dízima periódica, que elevado ao quadrado resulte 2. A raiz de 2 tem infinitas casas decimais e não apresenta repetição. Então ela é uma dízima não periódica, porque ela não se repete, né? Por aí colocar raiz de 2 é raiz de 2, né? Aí vai dar algumas casas aí decimais e essas casas não vão aparecer repetição, ou seja, não vai ter um valor exato, né, para dar essa raiz de 2. Então, quando isso acontece, ó, por exemplo, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 10, raiz cúbica de 4, quando isso acontece é porque eles são chamados de números irracionais, viu? E a gente tem uns exemplos, ó, raiz de 3, ó, vários números aqui não começam a se repetir, ó, raiz de 11 também, ó, 31, 66, 24, 79, você com a calculadora você pode comprovar isso aí. Raiz cúbica de 4, 1,58, 740105, ó, não começam a se repetir. Então todos esses que não tiverem raiz exata, você vai dizer que eles são irracionais. Já racionais, por exemplo, nem toda raiz é um número irracional. Tem raiz que ela é racional. Quando é que é uma raiz racional? Quando você tem a raiz exata. Raiz de 81, 9. Então, vai ser um número racional. Raiz cúbica de menos 1. Raiz quadrada de 0,64, 0,8. Raiz quarta de 1/16, 1/2. Então, todas as raízes que estiverem raiz exata, que elas tenham raiz exata, elas são do conjunto dos racionais. Se não tiver raiz exata, elas são irracionais, como raiz de 3, raiz de 11, raiz de 5, raiz de 7 e assim vai. Aí o número irracional mais conhecido que tem é o π. A gente falou sobre ele na aula passada, não foi? Vou detalhar mais um pouquinho sobre ele. Que π é o quociente obtido da divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Ou seja, para obter π eu tenho que dividir o comprimento, que o comprimento é aqui, ó, o contorno, pelo diâmetro, né? Aí, como o diâmetro é 2 vezes o raio, em geral a fórmula para achar o comprimento da circunferência é essa daqui, ó. 2π, 2 vezes π vezes r, onde r é o raio, que o raio é a metade do diâmetro, ó. O raio é daqui até aqui só, a metade. Π tem infinitas casas decimais
e não apresenta período, ou seja, não se repete de jeito nenhum. Por isso que ele é um número o quê? Irracional. Por isso, quando precisamos do valor do π para resolver alguns problemas, sempre utilizamos uma aproximação para ele. A aproximação mais famosa dele é 3,14, mas pode ter 3,1 como pode aproximar para 3. Aí aqui tem um probleminha, ó. Qual é o comprimento de uma circunferência de raio 5? Então você tem a circunferência aqui e o raio é a distância do centro até a extremidade da circunferência. Colocou na fórmula. Aí nesse caso, a gente vai utilizar o π sendo 3,14. Na atividade também, no lugar do π você bota 3,14. A fórmula, 2 vezes. No lugar do π, olha quem entrou, 3,14. Vezes o raio, aqui ó. O raio é quanto? 5. Quando você multiplicar isso tudo, o comprimento da circunferência, que é o contorno dela, vai dar 31,4. Porque nos exercícios vai ter sobre isso. Toda vez que tiver uma raiz exata, raiz de 81, raiz de 9, raiz de 4, raiz de 1, quando tiver raiz exata, eles são do conjunto racionais. E quando não tiver raiz exata, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 15, raiz de 30, aí você já vai saber que eles são irracionais, tá certo? Então tenha um bom dia e até a próxima aula, se Deus quiser.